Estudo de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Hoje, o tema é reconciliação, o resgate da identidade. Versículo 18 diz bem assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Podeis assentar, meus amados irmãos. Reconciliação, o resgate da identidade. Pastor, perdemos a nossa identidade. Quando Adão pecou, perdemos a identidade. Perdemos a presença do Senhor. Perdemos a comunhão com o Senhor. Perdemos a força, perdemos a coragem, perdemos a intimidade, perdemos a fé, perdemos tudo que nós tínhamos de bom. A necessidade da reconciliação, porém até isso nós perdemos. A história já registrou muitos desastres de proporções gigantescas, ainda estamos acompanhando na face da terra, mas o maior desastre cósmico foi a queda dos nossos primeiros pais. Essa queda, ela afetou toda a criação e jogou toda a raça humana no abismo do pecado. O pecado ele divide, desintegra. O pecado ele separa. O pecado provocou um abismo espiritual, e nesse abismo ele separou o homem de Deus. Ele provocou um abismo social, aonde ele separou o homem do seu próximo. O pecado ele provocou um abismo psicológico, aonde ele separou o homem de si mesmo. Hoje o homem olha no espelho, hoje a mulher se olha no espelho e diz bem assim: ah, eu deveria melhorar, não estou legal. O pecado ele provocou um abismo ecológico, aonde separou o homem da natureza. O pecado ele fez um abismo tão grande que ele separou o homem dos próprios animais. Antigamente Adão chamava os animais e dizia: você é leão, você é elefante e você é cobra. Hoje, se tu chamar um leão, ele pode até vir, mas já vai botando as pezinhas para cima que nem franguinho, né? Você vai ser comido. Tem uma inimizade ali que foi provocada pelo pecado. O próprio Deus falou que haveria uma inimizade entre a serpente e a semente da mulher. Quando falamos de pecado, o mundo está profundamente marcado pelas tensões do pecado. O homem é um ser em guerra com Deus e também é um ser em guerra consigo mesmo. Pastor, quando vimos que o homem, além de estar em guerra consigo mesmo, ele está em guerra com o seu próximo. O homem está em guerra com a natureza, ele não se conforma. Hoje ele precisa destruir. Você pode ver que aonde o homem põe a mão, ele não constrói, ele destrói, pensando que está construindo, mas está destruindo.
nesse mundo cheio de ódio, ferido pelo pecado e distante de Deus, a reconciliação é uma necessidade imperiosa. E aí nós vimos no capítulo 5, versículo 19, o apóstolo Paulo dizendo: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Pastor, eu posso me reconciliar com a irmã Daniela, agora se reconciliar, Deus precisa disso? Pastor, mas o que a Bíblia está dizendo aqui então? Nós vamos entender. O escritor descreve o ministério da reconciliação destacando 9 pontos aqui. Primeiro ponto: o ministério da reconciliação origina-se em Deus e não no homem. Está lá no capítulo 5, versículo 18. Ele partiu de Deus a reconciliação, e nós vamos estudar um pouquinho depois. Segundo ponto: o ministério da reconciliação, ela é uma experiência pessoal. É cada um para si. Não tem, pastor, a pastora vai se reconciliar com Deus, então a pastora se reconciliando, toda a família está reconciliada. Não, Senhor, é um ministério pessoal. Terceiro, o ministério da reconciliação compreende todo o universo, não é só para o Brasil, é para toda a humanidade. Quarto, o ministério da reconciliação elimina a condenação. Por quê? Porque a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas depois do ministério da reconciliação através de Jesus, a Bíblia fala em Romanos 8:1, portanto agora nenhuma condenação há. Nossa, olha só que lindo, né? Antes do ministério da reconciliação, antes de Jesus, todos pecaram, destituídos estão. Toda alma que pecar, essa morrerá. Agora veio Jesus, ministério da reconciliação. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pastor, 5. O ministério da reconciliação é entregue pessoalmente. A Bíblia diz: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Pessoal, Deus tem um encontro pessoal com cada um. E nessa noite Deus tem marcado aqui um encontro pessoal com vidas. Eu não sei com quem, mas Deus tem um encontro marcado pessoalmente para falar comigo e com você, algo que só você e Deus sabe. Pastor, 6, o ministério da reconciliação é investida de autoridade. Capítulo 5, versículo 20. Sétimo, o ministério da reconciliação é aceita voluntariamente. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. A Bíblia diz: não é por força e nem por violência. Pastor, mas o Espírito Santo está tentando te convencer. 8, o ministério da reconciliação, ele realiza o impossível. Capítulo 5, versículo 21. O possível você consegue fazer. Enquanto estiver ao teu alcance, Deus só vai te ajudar. A Bíblia diz: esforça-te que eu te ajudarei. Se você é uma pessoa esforçada, tu tem a mão de Deus te ajudando. Pastor, mas acabou, foi-se os meus limites. Então descansa que agora eu vou começar a trabalhar no impossível. Aquilo que tu pensa que não vai acontecer, não pode acontecer, pela medicina, pelos olhos humanos não acontece. Ali entra o impossível nas mãos do Senhor acontecendo. Ministério da reconciliação. E 9, para nós encerrar, o ministério da reconciliação é experimentada a cada momento. Meu Deus, pastor, é interessante. Mas vamos começar aqui falando que o homem precisa se reconciliar com Deus. Por quê, pastor? Ele precisa se reconciliar com Deus porque o pecado o afasta de Deus. Isaías 59, versículo 2 diz bem assim: todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. O que isso quer dizer? Vocês estão expulsos da glória de Deus. Qual é a diferença de um homem para os anjos, os demônios? Pastor, os demônios foram expulsos e Deus já construiu o inferno para eles for para lá e nunca mais sair de lá. Agora o homem não, o homem foi expulso e Deus já providenciou um plano de salvação para dizer: tu vai sair da minha presença, mas se tu entrar no caminho do Senhor, tu volta de novo. Tu volta de novo. A reconciliação é uma necessidade vital, porque existe uma barreira alienadora entre o homem e Deus. As nossas transgressões, a Bíblia diz que as nossas iniquidades causam aqui um rompimento entre a comunhão. A reconciliação é exatamente a remoção dessa barreira. O que o apóstolo Paulo nos ensina ainda? Ele diz que o homem precisa se reconciliar com Deus, porque todo impulso do seu coração é contra Deus. E não é por nada que a Bíblia diz, né, que o coração do homem é enganoso. Por natureza somos filhos da ira. A inclinação da nossa carne é inimizade contra Deus. Tudo que a nossa carne deseja é contra Deus. A nossa carne, ela luta contra o Espírito. A vida que vivemos à parte de Deus é marcada pela cegueira e pela rebelião. Nós não enxergamos nada. Pastor, antes nós enxergava, antes nós tinha comunhão, antes nós conseguia ver Deus, tinha sabedoria. E hoje, pastor, hoje nós não vemos nada. Se nós enxergamos é porque nós colocamos a nossa fé em ação. Caso contrário, não vimos nada de Deus. E tudo que nós deveríamos ver de Deus, a gente diz assim: quer ver um olhar humano? Tu olha para um drogado, está perdido. Já quem olha com o olhar de Deus, é um vaso escolhido. Tu olha para um doente e vai morrer. Tu olha para os olhos de Deus, é um milagre. É para glorificar a Deus. Pastor, quando nós vemos algo interessante, sem Cristo o homem está cego, perdido, cativo e morto em seus delitos e pecados. O homem está no reino das trevas, nas potestades de Satanás, na casa do valente, seguindo o curso desse mundo, fazendo a vontade da carne, andando segundo o príncipe das potestades do ar. Abre lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3. O que diz ali? Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3. Olha só que interessante o que a Bíblia diz aqui, e vos vivificou. Se estava vivificando é porque estava morto. Mas por que está morto? Ali a Bíblia diz: e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Se lembra o que Deus falou para Adão lá no jardim do Éden? Adão, se tu comer desse fruto dessa árvore, certamente morrerá. Morrerá o que, pastor? Primeiro, vai morrer a minha comunhão contigo. E segundo, a tua descendência vai nascer com a comunhão morta. E vai precisar nascer um segundo Adão para restaurar essa comunhão de volta. Por isso que aqui a Bíblia diz: e vos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecado. Em outro tempo andar segundo o curso desse mundo. Pastor, o curso desse mundo, nós sabemos que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então nós estamos no outro tempo andando no curso desse mundo. Então andava no curso do maligno. É interessante, entendeu? Segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andamos
nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza. Por que por natureza? Porque nós somos descendentes de Adão. Por natureza. Éramos por natureza filhos da ira. Por que ira, pastor? Porque quando Adão desobedeceu, Deus se irou contra Adão, e Deus já falou: vai morrer, está condenado à morte. Por quê, pastor? Deus não é um Deus de misericórdia? Sim, mas Deus é um Deus de justiça. E se Ele falou: Adão, tu comendo tu vai morrer, Ele não é homem para dizer: agora vou parar, vou quebrar minha palavra. Não, Senhor, vai morrer. Deus, Ele vela pela palavra dEle. Pastor, algo interessante, falando aqui, como o filho pródigo, o homem rompeu com o pai e foi para um país distante, somos reconciliados com Deus ou perecemos eternamente? Voltamos-nos para Ele ou não há esperança para a nossa alma? Um dos dois, ou nós volta ou nós morre. Mas aqui nós vimos o autor da reconciliação. Quando nós falamos do autor da reconciliação, eu destaco 3 pontos importantes para nosso estudo aqui sobre 2 Coríntios. Primeiro ponto: a reconciliação é iniciativa divina. Pastor, mas quem ofendeu Deus? Quem ofendeu Deus? O homem. Quem, pela lógica, deveria pedir perdão? Ele deveria. Mas olha que interessante. Primeiro, capítulo 5, versículo 18, ali de 2 Coríntios, diz bem assim, ó: ora, tudo provém de Deus. Mas aqui nós vimos, o homem é o ofensor e Deus é o ofendido. A reconciliação deveria ter partido de nós, a parte ofensora, mas partiu de Deus, a parte ofendida. É a parte ofendida que toma a iniciativa da reconciliação. Deus restaurou o relacionamento entre si, mesmo em nós. O Evangelho não é o homem buscando a Deus, mas é Deus buscando o homem. A Bíblia diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Deus está procurando. Pastor, por que nós não conseguimos procurar Deus? Porque quem somos nós se não fosse Deus? Se não fosse o Espírito Santo tocar em nosso coração, se não fosse o Espírito Santo nos convencer, se não fosse o Espírito Santo nos transformar, nós não teríamos chance de nada. Olha só que interessante, o Evangelho não é o homem buscando, mas é Deus buscando o homem. Foi o homem quem caiu, afastou-se e rebeliou-se, mas é Deus quem busca, é Deus quem corre para abraçar o homem que o abandonou. Jeremias 31:3 diz bem assim, ó: com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí. Sabe o que é atrair? Sabe o que é atrair? É puxar, é atrair. A Bíblia não fala de Deus tendo necessidade de reconciliar-se com o homem, porque Deus não precisa reconciliar-se com o homem. Deus sem o homem, Ele é Deus. Deus com o homem continua sendo Deus. É o homem que precisa reconciliar-se com Deus. Mas nós mudamos, mas Deus nunca mudou. Essa é interessante. O seu amor por nós é eterno e incessante. Pastor, Deus amava o homem, presbítero irmão Fábio, quando o homem era santo, quando o homem era puro. Pastor, o homem pecou, Deus continua amando o homem. A única diferença ali, irmã Daniela, é a comunhão que não tinha mais. Mas o amor de Deus era o mesmo. O amor de Deus era o mesmo. O escritor afirma corretamente que nada havia diminuído o amor de Deus, nada havia tornado esse amor em ódio, nada havia desvencido o anelo do seu coração. O homem pecou, irmã Eliane, mas Deus continuou amando o homem da mesma maneira. Só que agora o homem tem que correr atrás da comunhão com Deus. Antes o homem não precisava correr. Mas o que Satanás queria? O Satanás só queria prejudicar a comunhão.
prejudicar a aliança. Deus poderia ter nos tratado como tratou os anjos rebeldes. O que ele fez com os anjos rebeldes, irmão Clédes? Ele simplesmente expulsou do céu e fez o inferno para eles, e ali, e já decretou: vocês não entram mais no céu. Perderam o livre-arbítrio. Não tem esse negócio agora de você querer escolher, de querer se perdoar. Não, vocês já foram sentenciados ao inferno. Deus podia ter feito isso com o homem, mas não. Eles foram conservados em prisões, segundo Judas capítulo 6, versículo 13, diz bem assim, e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Os anjos não têm mais chance de se arrepender. Deus podia ter feito isso com o homem. Deus podia ter sentenciado o homem também. Não, Deus não fez isso. Deus providenciou para nós um caminho de volta para Ele, e Cristo foi esse o caminho. Agora eu acho interessante o que o apóstolo Paulo nos ensina, aqui no capítulo 5, versículo 18. Em reconciliação, a reconciliação realizada pela cruz de Cristo é o resultado e não a causa do amor de Deus. Pastor, muitos dizem: olhe para a cruz e veja o amor de Jesus. Não, não é o amor de Jesus que está ali, sim o amor de Deus. Interessante. Dá uma olhada lá, capítulo 5, versículo 18. Lê lá para nós. Olha só, e vos reconciliou consigo mesmo mas o que diz ali? Mas ali, qual é a tradução que vocês têm ali? Onde é que está? 5 e 18. O que diz ali? E tudo isso provém de Deus. Certo. E nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Isso, pela língua portuguesa, quer dizer por meio, por mediador, por mediação, através de quem? De Jesus. Então Jesus foi só um instrumento. Tudo isso provém de Deus. É o Deus ofendido que toma a iniciativa da reconciliação e por isso providencia o meio para a realização. Pastor, Jesus não veio para abrandar o coração de Deus, mas para revelar seu coração amoroso. O que Jesus fez aqui na terra, irmã Zélia? Jesus simplesmente revelou o coração de Deus aqui na terra. Simplesmente revelou o amor de Deus aqui na terra. Simplesmente fez o que Deus desejou aqui na terra. Pastor, olha só que interessante. Paulo destrói a falsa ideia de que foi o meigo Jesus que inclinou o coração insensível de Deus para nós. Mais uma vez o escritor está calçado de verdade quando escreve: o efeito da cruz não mudou o coração de Deus, senão o do homem. Deus não precisa mudar, é o homem que precisa mudar. A cruz foi só um meio de fazer você reconhecer que se não fosse por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós não teríamos chance de perdão. Deus não mudou, a palavra de Deus continua para sempre. Era o homem que necessitava ser reconciliado com Deus e não o revés. Esta contra o pensamento paulino, pensar que a ira de Deus está transformou em amor e o seu juízo em misericórdia por causa da morte de Cristo. É errado isso. Na verdade, não foi a cruz de Cristo que gerou o amor de Deus, foi o amor de Deus que gerou a cruz para Cristo. O que diz João 3,16? Vai lá, quem sabe? Que? Porque Deus
amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para morrer na cruz do Calvário. Então peraí, o primeiro veio o amor de Deus, depois veio a cruz. Não foi por causa da cruz que veio o amor de Deus, foi por causa do amor de Deus que veio a cruz. Pastor, que interessante. Pois é, a Bíblia diz assim. Olha só que interessante, Romanos capítulo 5, versículo 8. O outro já abre Romanos 8 e 32. O que que diz lá? Vamos falar um pouquinho do amor de Deus? O que que diz lá? Romanos 5 e 8 e 32. Qual foi a prova do amor de Deus para com nós? Olha só, Deus precisava provar alguma coisa? Não, Deus não precisava provar nada. Mas Deus, como você, era para ser o ofensor se reconciliando com o ofendido. Não, é o ofendido tentando convencer o ofensor. E como é que ele faz? Deus, ele prova que ama nós. Ele prova, porque depois que nós perdemos a comunhão com Deus, irmã Cléris, o homem pensou que Deus abandonou. Não, na realidade quem saiu do lugar foi o homem, porque Deus, ele foi no mesmo lugarzinho, lá no jardim, David, foi lá. Quem estava fora do lugar? Adão e Eva. Adão e Eva estavam escondidos. E Deus, para provar para o homem que ele está no mesmo lugar, ele prova o amor dele. O que que ele fez? Ele prova, Romanos 5 e 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, por a nós sendo ainda pecador. Em Cristo ele provou ali, na cruz, ele provou o seu amor para nós. Porque o homem, depois que pecou, ele desacreditou das coisas de Deus. Ainda hoje o homem desacredita das coisas de Deus. O que que diz Romanos 8 e 32? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Isso é uma prova de amor. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas. Pastor, isso é sério, esse versículo. Deus não poupou o seu próprio filho por amor a nós, e nós somos às vezes tão mesquinhos que não fazemos nada, muitas das vezes, por amor a ele, e dizemos que temos no nosso coração o amor dele. Se nós temos o amor dele no coração, então nós temos que fazer algo que seja não igual, mas pelo menos tentar chegar ao que ele fez. Ele abriu mão do melhor, do seu único filho. Para quê, pastor? Para favorecer um melhor amigo? Não, Senhor, para favorecer, sei lá, como diz a Bíblia, trapo de imundícia. Olha só que interessante, a cruz não é a causa, mas o resultado do amor de Deus. A cruz estava cravada no coração de Deus desde a fundação do mundo. Pastor, Deus, peraí, então não foi quando Adão e Eva pecou que Deus fez o plano da salvação? Não, Deus fez o plano da salvação lá na eternidade. Mas quando, pastor? Quer ver? Gênesis 1 e 1, vamos lá. Um abre Gênesis 1 e 1 e outro já abre Apocalipse 13 e 8. Mas primeiro lê Gênesis 1 e 1, bem alto. Gênesis 1 e 1 e Apocalipse 13 e 8. O que que diz lá? Pode ler, quem achou? Gênesis 1 e 1. Achou, irmã Daniela? Então lê. Pode ler. Ok, olha versículo Gênesis 1 e 1. Se vocês olhar lá no estudo As Dispensações, que está lá no YouTube, no primeiro estudo, nós vamos ver: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando foi esse princípio, irmã Marivone? Eternidade, que não se sabe quando. Deus criou os céus e a terra.
Os céus é o que? Os anjos, a parte celestial todinha, a parte espiritual todinha, Deus criou. E a terra, a parte sólida, Deus criou também. Interessante que no versículo 2, o que diz o versículo 2? Olha só, no versículo 2 nós já vimos uma coisa estragada. Deus faz coisa estragada? Não, tudo que Deus faz é perfeito. Pastor, mas do versículo 1 ao versículo 2 nós entendemos que tem uma eternidade, aconteceu alguma coisa ali. O que aconteceu ali? Houve a guerra angelical, houve a rebelião no céu. Satanás sobe querer ser maior que Deus, e Deus joga ele para fora do céu. Ali entre o versículo 1 e o versículo 2 entra Ezequiel capítulo 28, que é a queda de Lúcifer. Ok, pastor? Ali entre o versículo 1 e o versículo 2 que Deus faz o plano da salvação. Agora vamos ler Apocalipse capítulo 13 versículo 8. O que diz lá? E adoraram bem alto. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Pastor, a fundação do mundo. Se o cordeiro foi morto desde a fundação, antes da fundação do mundo, então nós entendemos algo interessante, que Deus já bolou o plano da salvação antes de criar o homem. Por quê? Porque ele sabia que Satanás estava aqui nas regiões celestiais. Ele sabia que tudo que Deus iria formar agora, a partir de agora, Satanás ia tentar destruir. Então peraí, Deus sabia que Deus ia criar o homem perfeito, mas o homem, ele é pecável, ele não é impecável, porque só quem é impecável é Deus. Nem os anjos foi impecável, os anjos foi pecável, porque os anjos pecaram. Então o único que é impecável é Deus. Então Deus sabia que ele ia formar o homem perfeito, mas Satanás ia tentar o homem até o homem fraquejar. Então para o homem não ser condenado à morte e morrer, e Deus perder a sua criação, Deus já fez um plano de salvação. Caso o homem viesse a pecar, ele teria uma chance de se reconciliar. E esse plano de salvação foi feito antes da fundação do mundo. Esse mundo restaurado, não a terra que Deus criou. A terra que Deus criou era perfeita, porém Satanás destruiu, ficou sem forma e sem formosura. Deus veio de novo no capítulo 2 ali e restaurou a terra tudo de novo. É essa terra ali, essa, antes da fundação do mundo, sistema terra, ali, aquela terra restaurada, Deus já tinha feito o plano da salvação, que é Apocalipse capítulo 13 versículo 8. Outra coisa que o apóstolo Paulo nos ensina aqui é a cruz de Cristo foi um preço que Deus pagou para nos reconciliar consigo. Deus nos amou e nos deu o seu Filho. Deus nos amou e Cristo se encarnou. Deus nos amou e Cristo sofreu em nosso lugar. Deus nos amou e Cristo morreu por nós. Deus nos amou e Cristo continua sofrendo hoje em dia. Por quê, pastor? Porque muitos não aceitam o amor de Deus, então rejeitam a morte de Cristo. Mas Ele continua nos amando. A cruz é o maior arauto do amor de Deus para nós. A cruz é a prova cabal de que Deus está de braços abertos para nos receber de volta ao lar. A cruz é o maior sinal de que Deus está de braços abertos. O filho pródigo saiu da presença, mas se ele quiser voltar, o pai está esperando. Pastor, a nossa reconciliação com Deus custou-lhe um preço infinito, a morte do seu filho. Ele nos comprou não com coisas corruptíveis como prata, ouro, mas com o sangue do seu filho bendito. Quer saber o preço? Quer saber a nota da cédula, do dólar? Quer ver? 1 Pedro capítulo 1, 18 e 19. Olha lá o valor do preço
pago pela tua salvação. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Olha só que interessante. Alguém me perguntou, pastor, está escrito na Bíblia, uma alma vale mais que o mundo inteiro? Alguém me perguntou, né? E como um pastor, eu tenho que correr atrás da resposta, mesmo não sabendo a resposta, mas aí está a resposta. Sabe por que uma alma vale mais que o mundo inteiro? Porque tudo que jaz nesse mundo são coisas corruptíveis. E aqui a palavra de Deus diz: sabemos que não foi com coisas corruptíveis, entendeu? Com prata, ouro, que fosses resgatados da nossa vã maneira de viver, por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o preço de sangue de Cristo. Pastor, qual é a diferença do nosso sangue e do sangue de Cristo? É que o sangue de Cristo é um sangue puro, o nosso sangue é um sangue com condenação. Olha só que interessante. Falando ainda, quando Deus criou o universo, Ele apenas usou a sua palavra: haja luz, e houve luz. Agora, quando Deus criou o homem, né? O que Ele fez, irmã Clédia? Ele não disse haja, Ele não disse sai, Ele não disse faz, não. Ele mete a mão no barro, Ele mete a mão no barro, entendeu? Mas quando Deus, quando Deus foi salvar o homem, Ele não só meteu a mão no barro, Ele entrou dentro do barro. Hoje Deus está dentro do barro. Você entendeu? Deus criou o mundo dizendo haja, e se fez. Quando foi fazer o homem, Deus meteu a mão no barro e fez com a sua própria mão. Pastor, para salvar o homem, Deus entra dentro do vaso. E o apóstolo Paulo diz: temos dentro do vaso de barro um tesouro, que é o Evangelho de Cristo. Entendeu? Deus faz qualquer coisa para te salvar. Ele se sujeita a sair de dentro do céu e morar dentro de uma casa de barro, uma tenda só para te conduzir à presença dele de novo. Interessante, né? Olha só que interessante. Pastor, onde é que está essa prova que Deus entrou no barro? João 1:1, lê lá para nós. João 1:1, lê lá para nós. O que Deus faz? O que Deus fez? O que Ele foi capaz de fazer para nos conduzir à reconciliação com Ele? O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Eu acho que é o versículo 14, se não foge a memória. O verbo se fez carne. Opa, quem era o verbo? Deus. E o verbo? Habitou entre nós. Oh, E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. a glória estava onde? A glória estava num vaso de barro, porque Jesus nasceu num corpo terreno, um corpo da terra, entendeu? E a glória estava em Cristo. Pastor, olha só que interessante. Vamos falar um pouquinho. Olha, daria para falar ainda. Daria para falar, né? Daria para falar. Deus nos amou e nos reconciliou. O agente da reconciliação foi Jesus Cristo. Ele é a ponte que nos liga a Deus. Jesus nos reconciliou com Deus pela sua morte. O que diz em Colossenses capítulo 1, versículo 20? Ele nos reconciliou pela sua morte. Fomos reconciliados com Cristo. Colossenses 1 e 20. Porque, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se
Olha só que interessante. Aqui, ó, o preço da reconciliação foi a morte de Cristo. Não havia outro meio de sermos reconciliados com Deus. Cristo fez a reconciliação pelo sangue da sua cruz. O que aconteceu? Olha só que interessante. Satanás chega diante de Deus, né? Trazendo o homem que pecou, trazendo aqui. E Satanás fala, né? Está aqui Satanás falando e o homem está aqui, né? Eu não vou fazer o papel de Satanás, sou doido, né? Está aqui, ele está falando aqui, está acusando Deus. Deus, olha aqui, deixa eu fazer um negócio aqui. Não dá para representar, bicho tão feio. Vamos lá, aqui ó, ele está dizendo assim: Deus tem uma coisa para te falar. E Deus, sim, pode falar. Olha, eu vi esse homem pecar, e diante da tua palavra, toda alma que pecar tem que morrer. E Deus aqui, imagina só essa analogia, e Deus aqui, e outra, Deus, tu tem que matar esse homem, tem que matar, tua palavra diz que tem que matar. Deus olha para o homem e pergunta: é verdade que você pecou? É verdade, eu pequei. Você disse que não era para mim comer, eu comi, pequei. Está vendo, Deus? Isso é uma vergonha, isso aí é um descaso para a tua palavra, isso aí é uma blasfêmia. Tu tem que fazer a tua palavra valer. E o homem aqui, e Satanás, a Bíblia diz que ele é o acusador. Ele nunca vai falar bem de você, ele sempre vai te acusar, sempre. O que aconteceu? Tem que morrer. E não tem ninguém que vai substituir ele. Por quê? Porque é só ele. Tem que morrer. O que Deus faz? Deus, na sua unigênita pessoa no céu, ele faz assim: ele vai ser inocentado. Como vai ser inocentado? Aí você entende o 291 da harpa. De cruz se erigiu, belo dia, entendeu? Um emblema de vergonha e dor. O que Deus faz? Deus simplesmente faz isso aqui, ó. Ele despiu da sua glória. Despiu da sua glória. Deus. E veio aqui arrancar a capa de condenação. Libertou o homem da condenação e disse para Satanás: eu vou morrer. Glória a Deus. Deus se sujeitou a isso, descendo na pessoa de Cristo, aqui nessa terra, dizendo: precisa morrer, eu velo pela minha palavra. Vai morrer alguém, fica tranquilo, Satanás, porque a minha palavra eu velo. Vai morrer alguém, então se não tem ninguém para morrer, eu vou morrer no lugar dele, mas vai morrer. Ei filho, está liberto, filho, está perdoado, filho, está livre, vai, segue, só me adore, porque aqui está morrendo no teu lugar. Você não tem noção que alguém se colocou no teu lugar para morrer na cruz do Calvário. Era para mim e para você. Está lá pendurado como malfeitor, como desgraçado. Não, Jesus deixou a sua glória, veio e se corrompeu no corpo de pecado até a presença de Deus. Se virou-se quando ele estava no jardim de Getsemane, clamando: Pai, por que me desamparaste? Com certeza foi por causa do meu e do teu pecado. É muito lindo isso. E se nós parar para refletir, a gente vai ver que nós estamos de pé hoje, porque Deus, na pessoa de Jesus, Ele se colocou no nosso lugar.
Pastor, e qual foi a base da reconciliação? Nós vemos aqui a glória mais excelsa do Evangelho. O justo justifica o injusto, sem deixar de ser justo pela imputação da justiça do justo ao injusto. Pastor, Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3:26. O que é que diz lá? Como base, o escritor afirma que a cruz de Cristo é um lugar onde Satanás é sempre derrotado. A cruz. Pastor, por quê? Porque é na cruz que Deus vela pela palavra dele, mas é na sepultura aberta que Deus pisa na cabeça de Satanás, esmaga a cabeça de Satanás, e ainda diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Não tem mais como você destruir uma alma, Satanás, porque agora nem poder da morte tu não tem mais. O que que diz Romanos capítulo 3, versículo 26? Olha só que interessante. Paulo aborda a questão da imputação em 3 aspectos. Imputar algo a alguém significa pôr algo em sua conta. A imputação é um termo na área financeira que significa simplesmente pôr na conta de alguém. Pastor, eu estava em dívida com Deus, eu devia para Deus, e Deus simplesmente foi lá e disse: não, eu não devia para Deus, eu devia Satanás. Satanás estava cobrando de Deus algo que eu fiz. Então Deus falou bem assim: deixa, eu vou colocar na minha conta isso aqui. Pastor, mas como é que vai pagar? Quem é que vai pagar por esse prejuízo? Quem é que vai pagar por... Quem é que vai morrer? Deixa que eu vou pagar. Eu vou pagar, vou pegar o mais precioso que eu tenho aqui no céu. Eu vou pegar o mais valioso que eu tenho aqui no céu. Eu vou pegar aquilo que eu tenho só por unigênito, a única coisa que eu tenho aqui. Eu vou pegar e vou colocar no lugar. Daqui, ó, pronto, tá pago. Rasga a cédula, rasga a promissória, rasga a condenação, rasga, pronto, decreta aqui, ó, inocente, tá pago. Pago, tá pago. Beleza? Eu imagino Satanás: tá bom, mas eu vou voltar. Beleza, essa aí então passou, mas eu vou voltar. Aí Jesus fala bem assim: ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer se salvar da morte? Eu sou o caminho. Não quer morrer de fome? Eu sou o pão. Não quer morrer de sede? Eu sou a água. Jesus, hoje nós temos um caminho. Hoje nós temos, pastor, quando eu vejo algo interessante falando, eu vejo que Deus não pôs os nossos pecados em nossa conta. Capítulo 5, versículo 19. Lê para nós de 2 Coríntios 5:19. Olha só que interessante, no capítulo 5:19 diz: Ele não imputou aos homens as nossas transgressões. O que é isso? Essa figura aí é bancária. Deus não fez o lançamento da nossa dívida em nossa conta. Ele não puniu o nosso pecado em nós. Deus não é calculador do pecado, mas o libertador do pecado. Agora, se Deus não inocenta o culpado, de quem então Deus cobrará essa conta? Que conta, pastor? Que conta? Êxodo 34:7. Lê lá para nós, o que diz lá? Lá nós vamos saber o que conta que está falando ali. Porque quando falamos de imputar, quer dizer calcular, quer dizer registrar. O apóstolo Paulo falou bem assim: Deus não imputa esses pecados. O Estevão, quando estava ali sendo apedrejado, também falou: não imputa esses pecados. Paulo, quando estava lá sendo julgado, que ninguém estava lá assistindo ele no julgamento, ele pediu para Deus: Deus não imputa esses pecados. Moisés, quando subiu lá em cima no monte, e Deus falou:
vou destruir todo Israel, vou levantar uma nova geração de ti. Moisés falou: não imputa esses pecados. O que diz em Êxodo 24? Êxodo 34, 7. Que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão, e o pecado que ao culpado não tem, o inocente que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Olha só, a irmã Zélia pregou isso aí sobre sábado à noite. Lê aqui, bem alto aqui. Lê aqui para nós aqui. 34:7. Que guarda a beneficência em milagres, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e a quarta geração. Deus, Ele não imputou os homens a sua transgressão. Deus pôs os nossos pecados na conta de quem, pastor? Capítulo 5, versículo 21, lê para nós. Na conta de quem Deus colocou os nossos pecados? Porque Ele não apagou, Ele não tirou, Ele contabilizou, Ele cobrou de alguém. Mas quem que foi cobrado? Capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado. Opa, quem era esse? Que mais, irmã Eliane? Fez pecado por nós, Olha só. para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, a Bíblia diz ali, ó, a irmã Eliane leu aqui, ó, aquele que não conheceu o pecado. Jesus nunca tinha conhecido o pecado de Acamadael. Ele morava no céu, ele era santo. Mas ele se fez, o que diz ali? Ele se fez pecado. Ele se fez pecador. Por quem? Por nós. Agora imagina você, olha, presta bem atenção aqui. Imagina você santo. Santo, a gente já sente uma alegria passageira, uma alegria, um pedacinho do gozo do céu, um pouquinho da glória, um pouquinho da paz, um pouquinho a gente já fica, meu Deus, oh que glória. Imagina você ser santo. Agora imagina você ser santo e tem que saber que você vai ter que se jogar no pecado. Jesus fez isso? Jesus fez isso. Jesus era santo, e lá no Jardim das Oliveiras, quando ele estava soando gotas de sangue, lá em cima daquela pedra, ele, pastor, por que ele estava soando? Ele já estava sentindo agonia na carne do pecado. A carne que era santa, a carne que não tinha pecado, já estava sentindo o pecado nosso e ali, entendeu? Já estava sentindo, a ponto de depois ele ser entregue para ser morto, a ponto de, pastor, mas até ali ele ainda era puro, até ali ele era sem mácula. Por quê? Porque diz que levaram ele diante de Herodes e Pilatos, e o Pilatos perguntou ali, e ele, próprio rei ali falou: não vejo nele culpa alguma. Agora, quando ele tomou sobre si a cruz e foi, apanhou a noite inteira, foi lá, Via Dolorosa, 800 metros de onde ele tomou a cruz até o Monte das Oliveiras, até o Monte Gólgota, subiu ali numa subida, subiu lá em cima, que deitaram ele num pau e depois levantaram ele caiu dentro do buraco, ali ficou ali, e pastor, ali ele já estava com os nossos pecados. Imagina o judeu, imagina, irmã Clédis, o judeu, uma pessoa que tinha fluxo de sangue, ele tinha que sair e ficar fora do arraial. Imagina Jesus dentro da cidade, perdendo sangue, porque as chicotadas daquele chicote
rasgava Jesus, fazia ele verter sangue, e ele tinha que caminhar no meio da cidade, e o povo ali, né? Porque é imundo. Entendeu agora? Corpo que não tinha pecado se tornou imundo. Fluxo de sangue. Tem que ir para fora da cidade. Vamos levar. E a Bíblia diz que o próprio Jesus clamou lá da cruz: Pai, Pai, Papai. A Bíblia diz Abba. Abba quer dizer papai. Papai. Quando teus filhos falam para você papai, daddy, você se sente orgulho, né? Oh, papai, papai. Você nunca virou as costas quando um filho te chama pai? Você já quer saber o que está acontecendo? Pai! Oi? Vida? Vida? Flor, sei lá, amor? Princesa? Fofa? Cadê? Não, só estava ali. Agora Jesus não. Jesus estava na cruz, irmã Marivone. Na cruz, todo rasgado, quase sem sangue. Pai, Pai. E nada. Jesus, ele sentiu que Deus o desamparou. Por que Deus desampararia o seu filho amado? Por causa do pecado. Por isso que Jesus fala: Pai, por que me desamparaste? Sabe por que Deus desampara nós? Não, na realidade não é Deus que desampara, é o pecado que nos separa. O que separou Jesus de Deus foi os nossos pecados. Mas Jesus fala ainda: nas tuas mãos entrego o meu espírito. A carne pode estar fraca, a carne pode estar em pecado, mas o espírito não. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A serpente pode ter mordido meu calcanhar, mas não toca na minha vida. A minha vida pertence a Deus. O fôlego que está dentro desse corpo vem da boca de Deus. Satanás não pode tocar. Deus, na tua mão eu entrego o meu espírito. Interessante. Depois Jesus ressuscita, não mais naquele corpo imundo, mas num corpo glorificado. E é tão lindo. Deus pôs a justiça de Cristo em nossa conta. Vamos adorar a Deus? Olha só que interessante. Jesus não apenas pagou a nossa dívida, mas Ele nos tornou infinitamente rico. Para nós encerrar, capítulo 8, versículo 9. A irmã Eliane já se prepara para adorar. Ele não só colocou as nossas dívidas na conta dele, mas Ele colocou a herança dele na nossa conta. O que diz lá? Capítulo 8, versículo 9. O que diz lá? Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse. Ele era rico, você sabe muito bem que ele deixou a glória para vir aqui, ser filho de um carpinteiro. Ei, ser desprezado pela própria família, ser morto pelos próprios irmãos. Ele fez tudo isso para quê, pastor? Para que nós que era desagarrado da família, estávamos fora da presença do Pai, estávamos sem herança, sem herdeiro, sem nada, para que nós entrássemos para dentro de casa, tivesse agora direito de herança, tivesse direito de ser chamado filho de novo, tivesse direito de estar na mesa
com o Pai, tudo isso Ele fez por amor a nós. Se coloca de pé, meus amados. É uma identidade resgatada, uma identidade restaurada. A reconciliação do homem com Deus resgatou a nossa identidade, a identidade que nós tínhamos lá no Jardim do Éden, aonde nós tínhamos comunhão com Deus, aonde nós conversávamos face a face com Deus. Hoje nós conseguimos ter essa comunhão por amor a Cristo. Glorifique e adore a Deus. Nesse momento, enquanto a irmã Eliane estará adorando o nome do Senhor, você vai agradecer a Ele, porque por causa dele que nós estamos aqui adorando. Temos a presença dele em nossa vida, temos a unção dele em nossa vida, temos o poder dele em nossa vida, temos uma identidade, somos a autoridade do céu aqui na terra, embaixador. No próximo culto nós vamos falar do embaixador de Cristo aqui na terra, e vocês vão ver que tremendo quem você é e quem Deus está te usando aqui na terra, porque Deus, Ele enviou o seu Filho unigênito para que nós, mortos, fôssemos vivificados com Deus.